Nossa, você que defende o consumidor e você também sempre também, você é um cara que, eu sou honesto que eu te conheço há tanto tempo, você também é um cara que defende também o empresário, o cara que quer empreender. Você muitas vezes eu vejo nas suas matérias, você explicando para o empresário como é a forma correta para fazer, para lidar. Você, olha, e eu sou muito justo também, você, no último caso que você chama a polícia, porque você tenta não chamar, você tenta falar, meu, a lei é Vamos essa, resolver. vamos resolver. Isso eu sou tudo prova. Eu queria muito a sua opinião sobre, vou manter essa aí da PL, sobre o que você acha do Google quando se pronunciou, e eu queria também sobre o Telegram quando se pronunciou. Porque eu entendo que, eu tô te fazendo essa pergunta, que se eles são a empresa e eles vão ser o prejudicado, e como a gente fala que é um país democrático, eu acho que eles têm todo o direito, se você vai fazer alguma coisa, vocês vão fazer alguma coisa que vai atrapalhar a minha empresa, vamos supor hoje que eu tenho aqui outras coisas, eu tenho o direito de falar o que eu acho A sobre aquilo. livre manifestação É, do pensamento, e- que é o que a Constituição estabelece. Exatamente. E aí, quando o Google colocou a opinião dele e o Telegram colocou, o STF foi lá, multou, exigiu que os caras tiram. Então, assim, é uma censura. Então, vou aqui fazer uma consideração e para isso existe imunidade parlamentar. Uhum. A imunidade parlamentar não é para praticar corrupção, para fazer besteira, é para você se pronunciar em defesa da população, né? Então, a livre manifestação do pensamento é direito de todos nós, né? Inclusive dos empresários que tocam, né, as big techs. Não importa. Onde está o erro? O erro está em você admitir perfil falso, perfil fake, perfil que não existe. Aí está o erro. Por isso que eu digo, a solução do problema não é o que o STF está fazendo através desse inquérito das fake news. Porque eu já fui vítima de fake news. E não foi de rede social só. Eu já fui vítima de fake news em campanhas. Eu, numa campanha para prefeito em São Paulo, disseram que eu ia aumentar a passagem do ônibus, que ia custar R$ 40 uma passagem de ônibus. Era uma mentira. Eu queria baixar o preço da passagem. O que eu queria? Eu queria que você andasse no seu bairro bem barato, porque aí você usa o comércio do bairro. Então, se você andar no seu bairro, você paga 50 centavos de passagem de ônibus. Se você for fazer o caminho todo, você paga o máximo da passagem. Né? Mas Então, como é que ia calcular? hoje a passagem é R$ 4, é isso? 4,40. R$ 4,40, né? 4,40. Então, se você andar de lado a lado, né? Se fosse prefeito, se você andar do início ao fim, você vai pagar os 4,40. Mas se você andar no seu bairro, qual é a intenção? A intenção é que a cidade toda se movimenta assim, ó. Todo mundo pro centro, todo mundo para as periferias e para os bairros. Sim, todos os dias. Então, o trânsito é insuportável, né? Você não consegue andar. Se você conseguir que as pessoas façam a sua vida no seu próprio bairro, no comércio do seu bairro, na estrutura do seu bairro, e você patrocinar uma passagem mais barata no seu bairro, as pessoas não vão se locomover atravessando a cidade. Eu Entendeu? concordo com você. Mas como é que você você ia calcular isso? Porque Isso no mundo é calcular em qualquer não, lugar por do exemplo, mundo. do meu Sabe, bairro eu pra vou te- Paulista, vamos supor, vai dar. Como é que você ia calcular isso? 2,30. Não, deixa eu te falar. É pela quantidade de quilômetros que você roda. Então, Como é que eu ia pagar isso? Não, então, como é mas que ia calcular de cada pessoa dentro do ônibus? Deixa eu te falar, em qualquer. É que aí, lá fora é assim: você compra o bilhete para o que você vai andar. Né? E dentro dos ônibus não tem cobrador. Tem Sim. os fiscais de linha que entram no ônibus e conferem Já se vi você isso. tem o bilhete, se você está andando, etc. Tal. Se você não tiver, as providências vão ser tomadas. Você vai ser multado. E a multa é pesada. Quem pratica multa é o poder público. Entendeu? Então você é identificado na hora que está dentro do ônibus agindo de forma errada. A gente precisa acreditar nas pessoas, né, de que elas são corretas, né, e provar que elas estão fazendo de forma errada. Então isso é a coisa mais fácil do mundo. O mundo inteiro fabrica assim. O mundo inteiro não é passagem fixa que nem é aqui no Brasil. É o contrário. Né? Você paga pedágio pela quantidade de quilômetros que você anda. Aqui você não faz isso. Né? Você vai pagando pedágio. Você sai, por exemplo, de um lado da Itália para o outro lado da Itália. Eu vou sair daqui, eu vou sair do sul da Itália, né?
de uma cidade da Sicília e vou até Roma, eu vou pagar de pedágio esse trajeto todo pela quantidade de quilômetros que eu vou andar, né? Isso tem lá, eu não vou pagar, né, pela estrada toda, né? Então, o que você faz no transporte coletivo é a mesma coisa. O Uber é o maior exemplo disso. Sim. O Uber é o maior exemplo. Você paga pelo tamanho Sim, pela quantidade de mas você quilômetros. tem um aplicativo. Então, ali. exatamente. E você pode ter um aplicativo de ônibus também. Hoje está até mais fácil, né? Mas você pode também ter um bilhete para andar determinado trajeto. Tipo E uns se você pré-pago. se você for pego andando mais do que aquilo lá, você vai ser multado. Ponto final, né? E então você pode criar esse conceito. Aí o que fizeram? Fizeram uma publicidade durante a campanha, uma fake news, dizendo: então se a pessoa paga 50 centavos para andar no bairro, se ela sair daqui e for até o fim da linha, vai pagar R$40. E ficaram falando isso, falando, perdi a eleição. Aí na outra eleição, né, foi desfeito esse mal-entendido, aí não tinha nada para falar do Celso. Vamos inventar uma coisa. Inventaram que eu tinha recebido do Carlinhos Cachoeira Lembro disso. Carlinhos Cachoeira um bicheiro de Goiás, lá de Goiânia. Lembro dessa história. Dinheiro na minha conta. Aí eu, né, uma sexta-feira, eu tava em casa, me liga um repórter do Correio Brasiliense perguntando assim: posso fazer uma entrevista? Pode, não tem problema nenhum. Então o senhor explica pra mim como é que o senhor recebeu 2 milhões do Carlinhos Cachoeira? Eu falei, mas eu não conheço o Carlinhos Cachoeira. Eu nunca falei com ele por telefone, só sei dele pela televisão e porque existe uma CPI em cima dele, da qual eu não faço parte, que era uma CPI do Senado e eu estava na Câmara. Eu não sei, eu não tenho contato nenhum com ele. Nunca tive na minha vida nem meu gabinete. Como assim? Eu tenho um relatório da Polícia Federal dizendo que você tem uma relação com ele. Caraca, o cara falou isso? Falou. Eu falei assim, olha, eu não tenho relação nenhuma. O que eu posso te dizer é que eu abro meu sigilo bancário, financeiro, telefônico, da minha vida inteira, para quem quiser, porque eu nunca ouvi falar desse cara. Não, eu tenho um relatório da Polícia Federal que o senhor recebeu 2 milhões de reais do Carlinhos Cachoeira. E que uma parte desse dinheiro está numa caixa postal na Avenida Paulista e que outra parte está fora do Brasil, no México. Eu falei, amigo, é o seguinte, em primeiro lugar, me diz onde é essa caixa postal, porque eu vou lá buscar o dinheiro com você. Em segundo lugar, se eu fosse mandar dinheiro para algum país do mundo, para o México que não seria. Amigo, né? Concordo. No México que não seria, porque a moeda é totalmente instável no México. Né? Ele falou, mas eu vou publicar. Eu falei, você vai publicar e eu vou te processar. Né? E aí, isso era uma sexta-feira. Domingo era o último debate. O último debate, na Bandeirantes. Domingo, último debate na Bandeirantes. E eu, desesperado. Então, ele na sexta-feira fez a entrevista comigo. No sábado ele publicou. No domingo, todos os veículos de comunicação do Brasil replicaram a matéria. E os caras chegaram no debate com a matéria. Quando eu entrei no debate, a imprensa inteirinha do Brasil estava esperando para eu explicar essa história. Eu falei, olha, gente, o que eu posso dizer para vocês, é uma sacanagem imensa que estão fazendo comigo, é uma sujeira, e eu tô colocando meu sigilo à disposição de quem quiser aqui para discutir o assunto. E foi o que eu falei no debate também. Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, despenquei. Bom, o resultado, fui atrás de descobrir se esse relatório existia. Aí, 17 mil reais para copiar um monte de documento na CPI, mandato de segurança contra a CPI para poder me dar acesso aos documentos, né? Aí vem um caminhão, uma van cheia de documento para eu examinar. Falei, não tem condição. Peguei toda a equipe, começamos a escanear documento e procurando lá, né? Dando busca no software, no computador para poder achar. Aí nós achamos o tal do relatório da Polícia Federal. Eu falei, coloca o número do relatório, que era 169. Colocou o número do relatório. Apareceu lá, relatório da Polícia Federal. Não tinha uma palavra a meu respeito. Era falso. O relatório era falso. Perdi a eleição. Alguém veio perguntar pra mim, né? Celso,
Aí aquela história lá, aquela história era falsa, né? E ficou por isso mesmo. E eu perdi a eleição, porque inventaram uma fake news. Então, eu, mais do que ninguém, sou vítima de fake news. Já fui vítima de fake news. Mas você não processou o cara? O Sim, Cruzeiro? o jornal, tá. Tem processo, rolando. mas isso não veio ao caso. A eleição passou. Acabou. Então, eu quero que as pessoas que inventem a fake news sejam punidas. Mas não é a pessoa jurídica. Quem inventou a fake news é uma pessoa física, é um ser humano, é um cidadão, uma cidadã que inventou aquilo lá e que postou, né, numa rede social falsa, né, num perfil falso e começou a disseminar através do quê? De um computador, né, de um robô. Essa pessoa tem que ser punida. Aí que está o erro da lei do fake news. Você já tem punição no Código Penal para esse tipo de prática, né? Você só precisa que todos os perfis no Brasil sejam identificados. Então o cara criou um perfil. Hoje, quando você vai comprar um celular, lembra quando você ia comprar um celular pré-pago? Que você Não precisava nada, só comprava comprava o chip a linha. lá e... Tá. Hoje em dia... O CPF. Hoje em dia, até a sua a impressão digital, né? Eles pegam. Eles pegam o teu perfil, o teu rosto, etc. Então você não sai comprando ali. Por quê? Porque os golpes estavam sendo sucessivos em cima de linhas pré-pagas. Então hoje você tem um cuidado maior, porque nós mudamos a legislação.